Êxodo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. Por isso, decidi para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer, depois você os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata, de ouro, roupas, com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Depois nós lemos um pouquinho mais, irmãos. Mas esse início já nos dá uma boa direção. Daqui a pouco nós lemos o 4, deixe sua Bíblia aberta ou conectada aí. Como eu falei, o nosso Deus, Deus da Bíblia, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é um Deus que quer relacionamento, Ele quer aproximação. E o povo dele mesmo estava distante. As gerações se passaram após José, e até mesmo o relacionamento com Deus havia se distanciado muito. Eles já não sabiam bem quem era esse Deus, eles não sabiam bem como se relacionar com esse Deus. E mais uma vez, quando o homem está distante de Deus, quando o homem vai para longe de Deus, Deus vai para perto dele.
E Deus faria isso usando alguém muito especial, alguém com uma história muito especial. Não alguém muito especial, mas um homem com uma história muito especial. Esse homem é Moisés. E vocês sabem, a boa parte aqui sabe, como é que é a história de Moisés. Moisés é filho de hebreu que nasce no Egito e ele, por orientação divina, ele é, num tempo de matança de todos os meninos que nascessem, ele é protegido e ele vai viver como filho adotivo dentro do palácio. A filha do rei o adota. Mas ele é criado, de fato, pela sua mãe, escrava hebreia. Então ele cresce num ambiente em que toda boa formação que poderia ser oferecida naqueles dias foi oferecida a ele. Ele tinha uma ótima formação e ele era hebreu vivendo entre os egípcios. Num dado momento da sua vida, ele se envolve e ele comete um homicídio. Ele se envolve, ele agride um homem que é egípcio, que agredia um hebreu, e ele mata um homem. E por conta disso, e ele é descoberto, e por conta disso ele foge. Ele foge dali, e ele vai construir a sua vida sem nenhum tipo de relacionamento com a história do seu povo mais. Nenhum. Ele vai para um outro lugar, e ele casa com uma mulher chamada Zípora, e ele constrói a vida ali com seu sogro, com a sua mulher, e é lá, nesse contexto de criar animais, um contexto simples, um homem que parecia que a história dele seria marcada por esse fracasso, por essa derrota, por esse erro, e que o propósito de Deus já não se cumpriria mais na sua vida por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, por ter construído uma história longe desse Deus também, longe do propósito central de Deus para a vida dele. Mas Deus vai lá e chama de novo, aparece a ele num espinheiro, numa sarça. E naquela aparição de Deus, naquela teofania, Deus começa a conversar com Moisés e Deus começa a dizer para Moisés que ele estava tremendamente incomodado com o sofrimento do seu povo e que ele queria levantar a Moisés, como sempre fora o propósito de Deus, que Deus queria resgatar a vida de Moisés como um instrumento, como líder que libertaria o povo, porque Deus queria novamente ter intimidade, relacionamento, uma história com o seu povo. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite achando que você está muito longe de Deus. Eu não sei se você entra nessa noite, neste lugar, carregando alguma culpa por escolhas que você tenha feito, uma ou mais, que tenham te distanciado da história que você deveria ter com Deus. E você sabe que a história que você tem com Deus é menor do que aquela que deveria ter. Ela é mais acanhada, tímida, distante. Era para estar no centro e estar na periferia. Era o caso de Moisés. Mas esse Deus continua olhando para você e com os mesmos propósitos. Esse Deus continua querendo relacionamento com você. Ele te chama pelo teu nome e Ele quer te aproximar da presença dEle para que se cumpra na sua vida todo o propósito dEle. Nós somos mestres em duvidar que Deus tenha propósitos em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós sublimamos isso, quando nós dizemos, não, Deus, não, isso é para outro, isso é para mim não e tal, nós vivemos uma vida, então nós nos escondemos atrás disso e vivemos uma vida para nós mesmos, nós vivemos uma vida com menos significado, com um propósito menor, mas Deus continua a nos chamar. Então eu quero te dizer algo bem direto nessa noite. Hoje você tem a oportunidade de refletir a sua vida e observar se as suas escolhas mal feitas não te distanciaram do propósito central de Deus para a tua vida. Porque essa é a história de um Deus resgatando um homem, resgatando uma pessoa, para fazer cumprir a vida dele, o motivo real da existência dele. Ele estava trabalhando? Estava, tinha família, cuidava dos filhos, estava lá com a mulher, tudo certo, não tinha nada errado com Moisés. Mas aquele não era o propósito central para a vida dele. Quero continuar a ler o texto, nós vamos para o capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor. Deus chamando Moisés para ser líder do povo dele, para retirar esse povo do Egito. Ó, a resposta de Moisés.
Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem dar atenção ao que eu falar, vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Não é bobo nem nada, né? Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão, pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão, pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou num bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe outra vez a mão no peito, ordenou Deus o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Veja bem que são os israelitas e não os egípcios. Ele está dizendo que Moisés ia fazer isso e os egípcios iriam acreditar nele. Deus estava levantando Moisés diante do próprio povo dele, que também era povo de Moisés. Moisés era parte desse povo. E Moisés diz: eles não vão acreditar em mim, eles vão achar que eu estou pancado da cabeça, que eu estou viajando. Eu vou: Deus me apareceu. Você está maluco? Não, eu sou, me apareceu. Mas apareceu como? Não. Tinha um espinheiro lá, o espinheiro pegou fogo. E no meio daquele fogo eu ouvi a voz de Deus. E ele conversou comigo, ele falou que vai tirar vocês daqui. E eu vou ser o líder de vocês. Ele diz: Deus, está de brincadeira, né? Eles não vão acreditar nisso. Isso é uma viagem muito grande para que alguém acredite. E aí Deus diz, com a experiência lá do milagre, o extraordinário do bastão e o extraordinário da mão, eles vão acreditar: eu estou contigo, eu estou com você. E eu farei o que for necessário para que Israel acredite em você. O texto segue, deixa eu localizar de novo onde eu parei. Agora, 8. Não, 9. Mas se com esses, para retomar, mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disse, tire a água do rio Nilo, derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés tinha acabado de ver um bastão virou uma cobra, a cobra virar bastão, a mão ficar leprosa, a mão ficar boa e tal. Que Deus é com ele, que Deus ia fazer milagre, mas isso ainda não foi suficiente para fazê-lo voltar para o centro da vontade de Deus e para fazer com que ele tivesse disponibilidade para fazer cumprir na vida dele a vontade de Deus. Aí ele apresenta um outro motivo, alguns diriam desculpa, para Deus. Deus, eu não sou bom eu não me comunico bem. Mesmo antes de eu falar contigo aqui, eu não me comunicava bem, e eu estou aqui vivendo isso tudo contigo e continuo me comunicando muito mal. Então não vai dar certo, porque esse negócio que o Senhor me chamou para fazer, precisa de alguém que seja um bom comunicador. (11) Porém o Senhor lhe disse: quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Não, manda outro no meu lugar. Não quero. Não estou disponível. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar, ele será o seu representante, falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres.
que falta na vida de um homem para se tornar disponível para Deus? O que falta para a vida de alguém, Moisés, Carlos, o seu nome, para ficar disponível, para que Deus cumpra a vontade dele? Moisés apresentou aqui várias debilidades, fraquezas. Moisés tinha uma biografia com um grave erro. Entretanto, Deus continuava olhando Moisés e chamando e desejando cumprir na vida dele o seu propósito. E Deus não se irritou com nenhuma das vezes que Moisés apresentou as suas debilidades, as suas fragilidades. Deus não ficou irritado com Moisés nenhuma vez que ele disse: olha, eu não sou muito bom nisso, eu não sei fazer aquilo. Mas quando ele diz: olha, eu não estou disponível para fazer o que você quer, a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Ainda assim, Deus não desistiu de Moisés. Porque se fosse o Carlos, ou talvez muitos aqui, quando a ira acendesse, dizia: deu, acabou. O bastão virou cobra, a cobra virou bastão, a mão ficou leprosa, a mão ficou boa, a sarça não se queima, eu falo com ele. E nada é suficiente. Nada o tira da inércia. Nada o tira de viver somente para si. Nada o tira, o move, o mobiliza, o toca. Possivelmente, se fosse o caso, dizer: deu, não dá mais. Mas Deus não. E essa é a grande maravilha. Deus continua chamando, mesmo irado, mesmo com a ira dele acesa sobre a vida de Moisés. Ele diz: Moisés, eu não desisti de você. E se você está achando que eu vou te deixar do jeito que você está, com essa vida que você tem, vivendo só para você está muito enganado. A minha ira não impede. A minha ira não me impede de fazer cumprir na sua vida a minha vontade. Seu irmão Arão, levita, se comunicava melhor que Moisés. E aí Deus diz então para Moisés: Moisés, é o seguinte, tu fala com Arão, Arão fala com o povo, fechou? Inclusive ele está vindo aí, pode já dar o papo nele. E não tem essa de não ir, não tem essa de não fazer, não tem essa de que eu não vou cumprir a minha vontade na tua vida. Eu conheço as tuas falhas, conheço as tuas debilidades, mas eu vou fazer cumprir na tua vida o meu querer. Porque eu tenho um povo, eu tenho pessoas para libertar. Eu tenho pessoas que estão escravas, eu tenho pessoas que estão dominadas, e eu as amo tremendamente. E por amor a elas, eu estou levantando você. Por amor a elas, eu estou te dando um irmão para estar ao teu lado. E vocês juntos vão fazer cumprir a minha vontade. É interessante que parece bem esperado. Deus esperava mesmo que encontrar em Moisés muitas coisas que talvez, humanamente falando, fossem impedimento para cumprir a missão. E eu creio que é por isso que Deus não se importa quando Moisés vai falando: olha, eu não consigo isso, olha, eles vão achar que é viagem, olha, eu não sou bom comunicador, olha, eu vou chegar lá e falar em nome de quem? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu não sou grandão, eu não sou nenhuma autoridade, eu não sou um guerreiro famoso que vai chegar lá e dizer: oh, agora é comigo. Tudo isso era verdadeiro. E isso não era nenhum problema para Deus. Mesmo Moisés usando isso como desculpa para não querer cumprir a vontade de Deus, para Deus não era problema. Deus foi dando as respostas, pacientemente foi trazendo as respostas para a vida de Moisés. Mas o ponto que acende a ira de Deus era ver que um homem que havia sido criado, que existia, para louvor de sua glória, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão específica, não estava disponível para esse Deus. E se com esses milagres aqui não se tornou só Deus mesmo para continuar investindo. E hoje eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Deus continua querendo investir na tua vida. Você está disponível para Ele? Essa é a pergunta. Deus tem gente para libertar.
Deus ama muitas pessoas que estão escravas nesse momento. O que o Egito, no Antigo Testamento, ensina para nós? Qual que é o Egito hoje? Pecado. Gente que está escrava do pecado. E Deus está levantando pessoas comuns, com um histórico ruim, com um histórico de falhas, com erros. Gente que tem uma série de fraquezas e debilidades, mas Deus está dizendo, olha, eu estou levantando você para libertar pessoas. Eu vou usar a sua vida para tirar da escravidão pessoas a quem eu amo. Essas pessoas estão disponíveis. Há disponibilidade no seu coração para fazer cumprir a vontade de Deus. O que na sua vida, o que na sua agenda, o que na sua semana demonstra a tua disponibilidade? Qual a evidência que há na sua vida que você está disposto a cumprir o chamado que te foi dado, que é muito semelhante ao chamado de Moisés? Mas eu fui chamado, pastor? Foi. Quando? Quando você recebeu a salvação em Jesus. Quando você recebeu a salvação em Jesus, você recebeu junto um chamado. O chamado de cumprir a grande comissão. O chamado de fazer discípulos. O chamado de iluminar e salgar. O chamado de ir em nome de Jesus. Como instrumento dele, na autoridade dele. Para cumprir o propósito do Senhor de libertar e salvar pessoas que estão escravas. Deus não deu isso a anjos, e nem deu isso a alguns, mas deu isso a todos. Você está disponível? Ou você vai se acanhar, vai se intimidar, vai apresentar as suas desculpas, vai continuar a viver só para você mesmo? Moisés disse para Deus, eu não sou ninguém. De fato não era. Isso não foi problema. Não foi problema para Deus. Mas eu vou chegar lá e como é que eu vou falar que eu estou aqui em nome de quem? Eles me conhecem meus defeitos e tal. É no meu nome que tu vai. Mas ninguém vai acreditar em mim. Fazer crer é um problema meu, não teu. Eu tenho os mecanismos para isso. Fazer crer é um assunto meu, não é teu. Basta que você vá. Eu não sei falar. Teu irmão sabe, ele vai ao teu lado. Eu gosto desse desfecho. Eu acho que Deus tinha outros meios para fazer Moisés ir sozinho. Mas Deus concede a Moisés que ele tem um irmão que vá ao lado e construa isso junto com ele. Hoje eu vi uma imagem bem legal. Uma ilustração, na verdade. Alguém dizia, olha, isso aqui, igreja para mim é isso aqui. Sabe aquelas bicicletas que tem 2 assentos e 2 pedais? No primeiro assento, tem 2 homens, parece assim, sei lá, da década de 50, uma foto bem antiga, eles estão vestidos de terno e tal. Eles estão ali naquela bicicleta. E o primeiro homem, ele não tem as pernas, ele não pode pedalar, mas ele tem os braços. Ele está sentado, dando direção à bicicleta. E o de trás, ele não tem os membros superiores, mas ele está pedalando a bicicleta. E os 2 juntos estão indo na bike. E aí alguém disse, o cara que colocou essa imagem, disse que para ele isso tinha tudo a ver com igreja. E eu, já sabedor desse sermão que ia pregar hoje, fico pensando que de fato tem tudo a ver. Arão e Moisés vão juntos, cada um com as suas limitações, pedalando juntos para a direção que Deus tinha dado a eles. Você está disponível para construir isso? Você está disponível para ter um irmão ao teu lado, uma irmã ao teu lado, para que juntos vocês somem esforços na missão de Deus, na missão que é de Deus, de salvar pessoas? Ou vai continuar vivendo para cuidar apenas das suas coisas, dos seus animais, da sua horta,
de ajudar o teu sogro, e deu. Essa escolha é minha e é sua todo dia. Porque o Antigo Testamento e a história da libertação do Egito, ela é apenas uma silhueta. Ela é apenas uma sombra. Porque o conteúdo é o que nós vivemos hoje. A partir de Cristo. Deus salva pessoas escravas. Cristo é o resgatador. Cristo é o libertador. E os Moisés que ele levanta são o seu povo, chamado Igreja de Jesus. São os discípulos de Jesus, os Moisés, que vão em nome de Deus para cumprir essa missão. Eu não sei se você está disposto a conviver com a ira de Deus acesa sobre a sua vida. E nem quero pregar o sermão do terror. Não quero aterrorizar os irmãos, mas quero encorajá-los. Mas é o texto bíblico que diz que mesmo diante de tantas dificuldades que Moisés tinha e apresentou a Deus, foi quando ele se tornou indisponível que a ira de Deus se acendeu sobre a vida dele. Você está disponível para Deus? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Enquanto você abaixa sua cabeça e fecha seus olhos, eu vou ler os últimos versículos no capítulo 4, os últimos versículos do capítulo 4 que dizem assim. Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida, Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram ao Senhor. Quando os irmãos vão juntos para cumprir a vontade de Deus, as pessoas reconhecem que é Deus que os enviou e passam a também adorar a esse Deus. Quando os irmãos foram juntos, quando os irmãos escolheram juntos serem disponíveis para Deus, quando eles chegaram lá, havia um povo que queria crer. Havia um povo sofrido que precisava crer. Havia um povo sofrido que precisava da presença deles ali. E quando eles cumpriram, quando eles foram disponíveis para Deus, eles levaram a mensagem: olha, Deus se importa com vocês. Deus não se esqueceu de vocês. Os sofrimentos de vocês estão diante desse Deus e nós estamos aqui para ajudá-los. E esse Deus vai fazer o que for preciso para libertá-los. Esse Deus quer retirá-los dessa vida, retirá-los da escravidão. Deus tem uma outra vida, uma nova vida, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida numa terra onde vocês vão viver debaixo da graça dele, construindo a vida com mulher, com filhos, mas debaixo da graça dele e para a glória dele. Porque quando o irmão se dispõe a ir, o Espírito do Senhor já está trabalhando no coração daqueles com quem eles vão se encontrar. Quando Deus está levantando pessoas, está trabalhando numa ponta, Ele também está trabalhando lá na outra. A companhia dEle e o poder dEle que atua na tua vida te basta para te tornar disponível. A obra dEle na tua vida é suficiente para você não viver somente para você e para os seus interesses. Deus, quero te agradecer pela tua palavra, e em especial por esse versículo que mostra com tanta clareza, Deus, o que irrita o Senhor, o que acende a ira do Senhor. Não são as nossas falhas, não são os nossos erros. O Senhor tem perdão para as nossas vidas, o Senhor tem misericórdia de nós, mas é quando nós queremos gratuitamente dizer não. Quando nós não estamos disponíveis, quando dizer: olha, Deus, passa outra hora, agora eu não posso, viu? Ah, Deus, manda outro, né? Para, eu estou aqui de boa.
Manda outra, manda outra. Eu quero te agradecer por esse alerta nessa noite. Eu quero te agradecer, Deus, porque essa palavra ela é cristalina, ela é muito clara. Quando a gente quer ficar cuidando só dos interesses da gente, só das nossas coisinhas, Deus, ainda que não haja mal algum, ainda que aos olhos humanos esteja tudo bem ali com a mulher, com os filhos, cuidando da lavoura, cuidando dos animais. Mas se não é para cumprimento do que o Senhor quer, se não cumpre a tua vontade, não é suficiente. Não é errado, mas não é suficiente. Não é pecado. Eu quero te agradecer, Deus, porque o texto mostra que o Senhor vai lá e confronta isso. O Senhor poderia escolher outra pessoa. O Senhor poderia ter trocado Moisés por outro. Mas o Senhor não desistiu. O Senhor poderia ter deixado Moisés lá na vidinha dele, com as coisinhas dele. Mas o Senhor foi lá. E o Senhor atraiu Moisés para uma resenha contigo, para um diálogo com o Senhor. E o Senhor revelou novamente que o Senhor não tinha esquecido dele. E eu quero pedir que o Senhor realize isso em nosso meio, Deus. Que o Senhor visite pessoas, reavivando em seus corações o propósito que o Senhor tem para elas. Reavivando nos corações a missão que todos nós temos, Deus, de sermos instrumentos de libertação. E só o Senhor para fazer isso. Só o Senhor para fazer com que a sarça não se consumisse no fogo. Só o Senhor para transformar o bastão em cobra, a cobra em bastão. Só o Senhor para trazer a lepra e só o Senhor para curar daquele modo. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça isso em nosso meio, Deus. Para que a tua obra seja avivada, para que o teu povo esteja desperto, para que o teu povo, para que irmãos juntos cumpram a tua vontade, e o teu nome seja glorificado, exaltado, adorado, e pessoas libertas, Deus. Cumpra isso em nosso meio. Torna-nos disponíveis para ouvir a tua voz e obedecer. Que nós sejamos encontrados, Deus, entre aqueles que vão, que fazem, e que não apenas ouvem, que não apenas entendem. Que nós sejamos encontrados, ó Deus, como aqueles que se dão as mãos e juntos desejam fazer cumprir a tua vontade. Te agradeço por esta palavra, Deus. Lá no Antigo Testamento, uma história tão antiga, mas tão relevante para agora, para hoje, para a minha vida, para esta igreja. Glorificado seja o teu nome, pela tua palavra. Eu quero pedir uma bênção muito especial, Deus, para cada convidado nesse lugar aqui nessa noite. Se existe alguém aqui, Deus, que está ouvindo a tua voz, depois de um tempão, dizendo, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor desperte a fé, que passe a caminhar por ela, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.